Fala, corredores! Donald Trump se reelege presidente dos Estados Unidos e é o homem mais poderoso do mundo no momento. Saiba o que isso pode afetar os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Eu sou Demetrios Carvalho e você está no E a Corrida. Hoje é 21 de janeiro de 2025. A posse de Donald Trump foi ontem e ele já chegou dizendo que vai acabar com a história de atletas transgêneros. Não vai mais existir o X nos documentos, conforme ele falou, ou é homem ou é mulher. Acontece que a história já não começa aí. E isso pode definitivamente afetar os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, que vai estar um pouco perto já do final do mandato do Trump, mas dentro do mandato do Trump. Se você acha que isso é exagero, ele já declarou que os Estados Unidos está fora da OMS, Organização Mundial da Saúde. E aí a questão nem é concordar ou não concordar, a gente está trazendo aqui os fatos para você e eu vou colocar um exemplo, certo? De repente a Copa do Brasil de 2014, e aí tinha algum país com um atleta trans ali, a gente sabe que é uma situação hipotética, que geralmente é a mulher trans que leva benefício, mas a gente tem casos sim na história de homem trans, você pode dar uma olhada aqui e no final do vídeo eu vou colocar o link também. Mas imagine essa situação hipotética onde a presidenta do Brasil, a Dilma, dissesse não vai rolar esse tipo de atleta aqui. Acontece que não é um presidente de um país que rege sobre as ordens de um determinado esporte. No caso específico do futebol, é a FIFA. O que o Lula de repente pensar hoje em dia de futebol não vale nada. O que vale é o que a FIFA determina. Então seria mais ou menos algo nessa situação. E o homem não está vindo só não. 14 de fevereiro, a Câmara dos Estados Unidos aprova projeto que proíbe atletas trans em competições femininas. A proposta recebeu 218 votos a favor, incluindo de 2 democratas. No Senado, o cenário deve ser diferente. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, liderada pelos republicanos, aprovou nesta terça-feira 14 um projeto de lei que impõe severas restrições à participação de atletas transgêneros em competições esportivas femininas. Embora seja improvável que o Senado adote a medida, a lei proibiria estudantes transgênero de competir em equipes femininas em qualquer escola ou universidade que receba recursos federais. A gente sabe que esse é um assunto pra lá de polêmico e alguns assuntos têm ali um certo consenso dentro da área, mas esse definitivamente não é um consenso dentro do esporte. O projeto de lei define o sexo baseado exclusivamente na biologia reprodutiva e na genética ao nascer e limita a participação de atletas transgêneros em atividades esportivas destinadas a mulheres ou meninas. Antes das eleições de 2024, os republicanos já vinham criticando os democratas sobre questões relacionadas a pessoas transgêneros, especialmente no que diz respeito à juventude e aos esportes, como parte de uma guerra cultural mais ampla em torno dos direitos LGBTQIA+. O presidente eleito Donald Trump prometeu acabar com o que chamou de loucura transgênero. Como dito, a Câmara aprovou o projeto com 218 votos a favor, incluindo 2 democratas. Entretanto, no Senado é improvável que os republicanos consigam apoio suficiente dos democratas para alcançar o limite de 60 votos necessário para aprovar a medida. O Grupo de Defesa dos Direitos Civis Equality California classificou o projeto de lei como mais um esforço para negar aos jovens transgêneros a dignidade e o respeito que merecem. E aí, voltando a falar especificamente da posse de Donald Trump, ele falou o seguinte: 2 sexos, fim do X no passaporte e tirar os homens dos esportes femininos. Trump avança com a agenda contra extremismos de gênero. Ou seja, ordens executivas de Trump estipulam que apenas há 2 sexos. Na função pública, pronomes deixam de ser perguntados e no passaporte o X desaparece. O presidente quer fim de extremismos de gênero. É uma sociedade que não vê cores e que é baseada no mérito. Esta é a visão que a nova administração Trump tem para os Estados Unidos da América. O novo chefe de Estado vai assinar nas próximas horas algumas ordens executivas
que vão reverter várias das políticas de diversidade, igualdade e inclusão adotadas pelo ex-presidente Joe Biden. Na base das medidas está a ideia de que há apenas dois sexos e não gêneros, o masculino e o feminino. Nesse sentido, como escreve o político, o presidente norte-americano vai instruir várias agências governamentais, o Departamento de Estado e o Departamento de Segurança Interna, para retirar a opção não binária ou outra dos documentos federais. Nos passaportes, desde 2022, o Departamento de Estado permite que os norte-americanos que se identificam como não binários ou intersexos utilizem uma terceira opção, um X, no campo do gênero. Ora, isso vai alterar-se nas próximas horas. Simultaneamente, os funcionários públicos deixam de poder escolher os pronomes pelos quais querem ser tratados, incluindo o neutro. A administração Trump considera que isso é uma forma de deixar de promover a ideologia de gênero através das instituições estatais. Adicionalmente, a nível federal, o Estado vai reconhecer apenas de acordo com a Associated Press que existem dois gêneros imutáveis, o masculino e o feminino. Os sexos estão baseados numa realidade fundamental e incontornável, afirmou um dirigente da administração Trump à US Today, criticando as ações de Joe Biden. Quando o governo não reconhece esta verdade e trata como cada um se identifica como mais importante do que o sexo biológico, as pessoas não podem mais confiar no governo. Elas não conseguem entender as palavras que o governo usa. E a gente poderia continuar aqui falando sobre vários aspectos, indo para o lado da ciência, indo para o lado da crença de cada um, indo para a liberdade de expressão de cada um, mas no final das contas é que isso pode afetar os Jogos Olímpicos de Los Angeles, porque afinal de contas o presidente americano estaria determinando uma ordem das quais os Jogos não necessariamente devem seguir, e aí pode ter um confronto gigantesco de interesses. E quando a gente fala de um confronto gigantesco de interesses, a gente está falando de um confronto gigantesco de interesses. E aí a gente vai ter que esperar para ver se na hora do din-din muda o discurso ou como é que é no final das contas. Polêmico pra caramba, eu queria saber a sua opinião. Mas eu queria saber também se você vai para os Estados Unidos, não aquele país, os Estados Unidos, sair do estádio do Corinthians para o estádio da Juventus esse final de semana com a gente. Os bondes aí nos finais de semana tão lindo pra caramba, já tem bastante gente inscrita, então vem com a gente que vai ser muito legal. E de tarde ainda tem o Bebeu Correu, a nossa milha cervejeira, meu amigo. Se você gosta de beber e dirigir, não, Bebeu Correu, aí é mais legal. Então é isso, se inscreva no canal, lasca o dedo no like. Se você pensar em se tornar membro, você pode ter o seu nome aqui como um apoiador. Por apenas R$ 1,99 dá pra caramba para você ajudar a gente a continuar trazendo informações do mundo da corrida. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo, live, corrida, seja o que for. Hasta la vista, baby!